Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração nesse dia, que dia abençoado Deus nos concede. E estarmos em torno da palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Vamos a essa palavra? João, capítulo 4, diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele é a fonte da vida, é o tema desta palavra. Nós estamos diante de um texto em que Jesus estava conversando com a mulher à beira do poço de Jacó, a mulher samaritana. Mas o interessante é que Jesus estava em torno de uma fonte humana, terrena, mas Ele mesmo sendo a fonte. Ele é a fonte da vida eterna. Mas aquela mulher ainda não entendia isto. Era uma simples conversa de um pedido de água que ele tivera feito a ela. Estou com sede, pode me arrumar uma água? E Jesus começa a se revelar em várias perspectivas, mas começa numa perspectiva da simplicidade, da cultura de um povo, de que eles não se comunicavam com o outro, dos costumes de um homem não falar com a mulher. Porém, Jesus estava quebrando paradigmas, Jesus estava trazendo coisas novas, Jesus estava trazendo aquilo que era importante e essencial para o ser humano. Nós estamos diante de um texto em que ele se revela como a fonte da vida, uma fonte que jorra para a vida eterna. Interessante que Jesus vai crescendo o diálogo e vai apresentando novas perspectivas, até chegar a essa perspectiva eterna. Eu sou a fonte. Se você me pedir da água que eu tenho para te dar, mulher, se fará uma fonte que jorra em seu coração, uma fonte para a vida eterna. Olha como isso é interessante na nossa perspectiva diária, na nossa perspectiva de um viver diário na realidade espiritual. Nós temos uma fonte à nossa disposição. Essa fonte é Cristo Jesus. Nós temos uma fonte que nós podemos acessar que está acima do nível terreno. Algo que pela fé, algo que pela oração, algo que pela comunhão, algo que por você estar diante desta fonte eterna, você sai de um nível natural para um nível espiritual, um nível sobrenatural, um nível do reino espiritual. Interessante que falar sobre o sobrenatural, muitas vezes nós queremos dimensionar as coisas do reino do Espírito só no sobrenatural, mas a realidade é que as coisas do reino do Espírito, elas agem no meio natural e na maioria das vezes Deus está manifestando o seu sobrenatural através do natural, usando alguém para nos falar, usando as facetas da vida, as coisas simples da vida que nos acontecem ao redor, com uma linguagem natural, mas que é uma mensagem do sobrenatural. Deus sempre comunica conosco e traz a nós aquilo que nós realmente precisamos, ter o suporte da fonte da vida. Aquilo que realmente precisamos é ter a nossa sede descedentada na fonte espiritual, na fonte do céu. Você tem se conectado a essa fonte? Você tem ido beber desta fonte que é o próprio Senhor Jesus? A palavra é o meio pelo qual nós podemos acessar a fonte. A oração é o meio pelo que nós podemos acessar a fonte. Uma vida de pensamento nas coisas da eternidade, naquilo que a Bíblia propõe, é uma maneira de podermos nos conectar à fonte. Estamos preocupados tantas vezes com situações da nossa vida, com tudo que nos chama a atenção, que nos distrai aqui, e as nossas preocupações ficam aqui amarradas, atreladas às coisas naturais, e muitas vezes nós queremos resolver no nosso braço, nós queremos resolver com meios naturais. É claro que nós resolvemos muita coisa no braço, é claro que resolvemos muitas coisas pelos meios naturais, mas uma coisa os nossos limites chegam, as nossas sensibilidades espirituais precisam ser aguçadas para que tenhamos uma solução das coisas através do reino do Espírito. Tantas situações só são resolvidas através do reino do Espírito.
uma libertação, uma angústia que precisa terminar, a raiz de uma angústia que precisa ser tratada, muitas vezes tem que ser através das ferramentas da fonte eterna, as ferramentas de Deus, da sua palavra. E nós estamos gastando energia, gastando força com o nosso braço e com as coisas naturais para resolver algo que é a essência espiritual que deve se resolver. Como está a sua caminhada? Como está a sua ação quanto às suas necessidades? Que a sua atitude seja de ir à fonte mais e mais. Estarmos nessa palavra já conversando um com o outro, já é conexão à fonte. E isso é importante, são coisas pequenas que Deus muitas vezes usa para tirar dúvidas, para cancelar efeitos espirituais malignos na nossa vida, para repor aquilo que a vida roubou, aquilo que as angústias levaram, aquilo que os roubadores de alegria e de bênçãos na nossa vida levaram. Deus repõe, porque Ele é a fonte, uma fonte inesgotável. Mas através de coisas tão simples. Orar é uma coisa tão simples. Ir ao Senhor e se aplicar alguns minutos na sua presença é algo tão simples. Mas quantas vezes estamos deixando de crer, estamos deixando de perceber essa perspectiva espiritual e estamos levando tudo para o mundo natural. Muitas vezes reduzimos as coisas espirituais ao natural. Ah, não vou orar. Para que eu vou orar? Ah, eu não tenho tempo para orar. Olha só, quando nós estamos reduzindo as coisas espirituais ao nosso nível, quando o nosso tempo, a prioridade era necessário primeiro orar, primeiro buscar ao Senhor, estar ligado à fonte, que o seu coração esteja esse dia indo à fonte em todos os momentos. E esse é o momento. E eu quero declarar isso sobre você. E eu quero orar com você. Pai querido, eu oro nesse momento para que este coração esteja conectado à fonte, que receba da fonte, que não fique limitado às coisas naturais, mas, ó Deus, possa ter o acesso completo dia a dia, através de um exercício, através de uma dedicação ao Senhor, que é a nossa fonte. Eu oro e declaro isso em nome de Jesus. Que sobre ti esteja a mão do Senhor e as águas do Espírito Santo, as águas da fonte, abençoando a sua vida e descedentando sua sede espiritual e trazendo, é claro, um novo viver e soluções que você precisa. Deus te abençoe no seu meditar. Deus te abençoe na trajetória desse dia. Até o próximo momento.